Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Força, né? Nós chegamos na sexta-feira, vencemos mais uma semana. E para a atividade de hoje, nós vamos escutar outra versão da história do Chapeuzinho Colorido. Você imagina qual é a cor da Chapeuzinho de hoje? Bom, vamos lá. Ela queria muito ser famosa, queria ser conhecida para não ficar andando sozinha por aí. Nós vamos escutar a história hoje da Chapeuzinho Lilás. Fiquem de olho e prestem atenção em todos os detalhes da história. Chapeuzinho Lilás. Era uma vez uma menina muito famosa em sua pequena vila. Todo mundo gostava dela, e sua avó mais ainda, tanto que lhe costurou uma capinha com capuz. A roupa era violeta, e a menina usava tanto que o pessoal até lhe botou um apelido, Chapeuzinho Lilás. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Lilás chamou-a e disse: Filha, leve essas revistas com fofocas sobre gente famosa para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Eu tenho que ir mesmo, mamãe? Perguntou Chapeuzinho. Sim, tem. Você não quer continuar com a sua fama de ser uma menina obediente e trabalhadora? Quero. Então você tem que ir. Não é fácil manter a boa fama. Tá bom, eu vou. Então, a menina colocou as revistas numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim: Queria ser famosa, bem conhecidinha, aí não andaria nunca mais sozinha. Queria ser famosa, bem conhecidinha, aí não andaria nunca mais sozinha. Chapeuzinho vinha pela floresta quando, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Lilás. Bom dia, senhor. O que você leva aí nessa cesta? Revista de fofocas. Para mim? Não, para minha avó. Ela vive no meio da floresta. Então o lobo pensou assim: Caramba, eu estou com tanta fome que eu seria capaz de comer a avó dessa menina e depois ela mesma como sobremesa. Ah, mas ele não poderia atacar Chapeuzinho ali, pois algum caçador poderia escutar os gritos e vir em socorro da menina. Foi quando o lobo teve uma ideia e disse: Está vendo aquela trilha? Ela também vai até a casa da sua avó. É um caminho mais longo, mas você poderia pegar uns lilazes para ela. Que excelente ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho e começou a colher lilazes. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da sua avó. E quando lá chegou, bateu na porta. Quem bate? Perguntou a velhinha lá de dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo, disfarçando a voz. A vovó então levantou-se e abriu a porta, mas não havia ninguém lá. E a vovó disse: Xi, eu devo ter imaginado que bateram na porta. Estou ficando velha mesmo. E então ela voltou para a cama. Você quer saber por que o lobo não estava lá na porta? Eu explico. É que o lobo teve uma crise de consciência. E ele pensou assim: que coisa horrível eu vou fazer? Comer essa pobre velhinha? Não, não, não farei isso. Está na hora de mudar as coisas. E aí ele se escondeu atrás de uma moita. Pouco depois, Chapeuzinho chegou e bateu a porta. Quem bate? Perguntou a velhinha. Sou eu, Chapeuzinho Lilás. Entre, querida, a porta está aberta. A vovó estava embaixo das cobertas e usava uma touca tão grande que nem dava para ver a sua cara.
A menina chegou perto dela, devagarinho, e perguntou: Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para ouvir melhor o rádio. E esses olhos tão grandes? São para ver os programas de TV. E essas mãos tão grandes? São para segurar os jornais. E esse nariz tão grande? É para metê-lo na vida dos outros. E essa boca tão grande? É para fazer fofocas, falou a vovó, e dizendo isso, elas começaram a rir e ler as revistas. E leram tanto que acabaram pegando no sono. Depois, o lobo pulou para dentro do quarto da avó e ficou olhando as duas ali dormir. Enquanto isso, ele pensava: que bom que eu não comi essas duas. Assim, vou mudar a opinião que as pessoas têm de mim. Então ele deitou no meio das duas e tirou uma soneca. Mas como eu contei no começo, o lobo estava com fome e a sua barriga estava vazia e ele começou a roncar alto, mais ou menos assim. Aquele barulho chegou aos ouvidos de um caçador que passava por ali e ele resolveu dar uma olhada no que estava acontecendo. Quando abriu a porta da casa da vovó e viu o lobo entre as duas, ele pensou: conheço a fama desse lobo. Ele deve estar se preparando para comer as pobrezinhas. Então, o caçador apontou sua espingarda para o lobo e pau! Atirou. O lobo, coitado, morreu. A vovó e Chapeuzinho acordaram assustadas, mas o caçador logo acalmou-as, dizendo: fiquem tranquilas, o perigo era esse lobo. Mas eu cheguei antes que ele pudesse lhes fazer qualquer mal. E assim, todos ficaram famosos para sempre. O caçador, porque matou o perigoso lobo. A vovó, porque saiu no jornal. E Chapeuzinho Lilás, porque deu uma entrevista para a TV, em que disse ter aprendido uma lição. Se falam mal de alguém, deve ser verdade. Será? Vamos então para a nossa atividade de língua portuguesa. Troque as sílabas de lugar e descubra. Ó, aqui a gente teve um erro de digitação. É o C. Descubra uma nova palavra. Então aqui, ó, nós temos, ó, ficou também meio borradinho, né? Tem aqui o desenho do bolo, vocês pintem bem bonitinho. Quando eu troquei as sílabas, olha lá, quais são as sílabas do bolo? Aí eu vou trocar a posição. O lo que estava por último, ele vai ficar primeiro. E o bo que estava em primeiro, ele vai ficar por último. Então, a hora que eu troco as sílabas, o bolo vira lobo. Aqui está o desenho do lobo, vocês vão pintar bem bonitinho. Isso vocês vão fazer com todas essas palavrinhas que nós temos aqui. Olha lá. Cama. Então, eu vou trocar de lugar. Então, cama virou maca. Então, o mato virou toma. Vou fazer só mais um com vocês, hein? Mala, vira lama. Aí agora olha lá, cedo. Vai virar o quê? Doce. Juca,
Ju. Caco. Coca. Cabo. Boca. Gola. Lago. Toca. Cato. Davi. Vida. Pata. Tapa. Cava. Vaca. Lapa. Pala. Eva. Vae. Vale. Leva. E paca. Capa. Olha lá, a prof fez oralmente todas elas com vocês. Façam com muito capricho. Na nossa aula de matemática, nós vamos trabalhar com o parque de diversões. Então, olha só. No parque, as crianças andaram em duplas nos carrinhos bate-bate. Então, aqui está o carrinho de bate-bate. Se eles andaram em dupla, quer dizer que pode andar duas crianças, né? Então, eu posso colocar duas crianças no meu carrinho. Se um carrinho cabe duas crianças, quantas crianças cabem em dois carrinhos? Então, o que eu faço aqui? Eu desenho outro carrinho e aí eu vou desenhar outra criancinha. Então, vamos lá então, ó. Vamos contar quantas crianças tem? 1, 2, 3, 4. Então, eu já sei quantas crianças vai caber aqui em 2 carrinhos. E em 3 carrinhos? Então, ó, 1 carrinho, 2 carrinhos. A Pro vai desenhar outro carrinho aqui. E quantas crianças cabem? Se eles andaram em dupla, andaram em 2. Então, vamos descobrir agora quantas crianças vai caber em 3 carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 crianças. Depois do exercício 1, nós vamos para o exercício 2. Olha lá. Preencha o quadro. Então, ó, em um carrinho cabe 2 crianças. Em 2 carrinhos cabem 4 crianças. E em 3 carrinhos, quantas crianças vão caber? As 6 que nós colocamos ali, né? Então, eu coloco lá, 6 crianças. E em 4 carrinhos? Ai, Pro, e agora? Aí eu desenho mais um carrinho aqui, ó. E aí eu coloco mais 2 crianças aqui no meu carrinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, em 4 carrinhos, irá caber 8 crianças. E em 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carrinhos. Se vocês precisarem fazer o desenho dos carrinhos, pode fazer. Aqui embaixo nós temos mais espaço, certo? Não se esqueça de mandar foto da atividade que nós estamos esperando.